No ar. São as pancadas de Molière, para começar a live. Os latidos do cachorro. Bom dia. Bom dia, não, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Acostumado com as lives pela manhã. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Estamos iniciando uma live especial hoje, a live Cultura. E vocês já estão vendo aqui na tela, né, os meus convidados dessa semana. São pessoas especiais, muito ligadas à área da cultura, com trabalhos importantes nessa área, que, portanto, vão trazer para a gente um bom e precioso debate. Eu queria começar cumprimentando as mulheres, viu? No caso, a mulher aqui, a Juliana Maria. Juliana, boa tarde, muito obrigado por ter aceitado o convite, essa atriz maravilhosa, que marcou aqui a vida de muitos professores com a personagem Ana Rosa, no filme Abraço. Querida, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Joel. Eu que quero te agradecer pelo convite. Acho que é um espaço importante para a gente falar sobre a cultura, sobre os trabalhadores da cultura nesse momento. Quero mandar um beijo para Sergipe, eu estou morrendo de saudade, estou aqui em isolamento físico em São Paulo, na minha casinha, mas estou morrendo de saudade dos meus amigos e quero mandar um beijo especial para todos e todas os professores e professoras desse estado maravilhoso que eu tive a honra de representar como Ana Rosa. Isso. Eu queria aqui cumprimentar esse batalhador da cultura, esse cara que tem uma história importante no estado de Sergipe, quantas peças teatrais, quantas construções coletivas na área cultural, esse embaixador aí da cultura de Sergipe, o Jorge Lins. Jorge, um abraço para você, boa tarde, obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde, Joel, boa tarde, grande amiga Gil, Joaquim. Quando você falou mulheres, eu disse, Joaquim vai sair do armário hoje. Eu até imaginei. Mas ele já viu que ele veio com o chapéu, porque ele vai sair do armário hoje, né? A mulher deixou, ele vai assumir em rede, mas não é verdade, né? Mas então, boa tarde, Joel. Esse espaço que é muito bom, ao lado de pessoas como vocês, para a gente tentar discutir essa coisa da cultura, né? Do que a gente sabe fazer, né? Porque o que eu sei, gosto e vou morrer fazendo, respiro todo dia, é cultura. Então, é bacana que a gente tenha esse espaço, que a gente possa discutir, né, e aprofundar um tema tão importante quanto o fazer cultural. Beleza, Jorge. Eu agora quero cumprimentar esse companheiro sindicalista, né? Ele está na luta sindical no dia a dia, mas tem um aspecto cultural na vida de Joaquim que é muito importante. Ele é um grande músico e um cantor especial da nossa tradição, da nossa cultura, do forró sergipano, nordestino e brasileiro. É o Joaquim, do Casaca de Couro, que eu tive a honra, o ano passado, de compor uma música com ele, o Chame Gente. Ele disse que vai tocar hoje para nós. Joaquim, um abraço, obrigado por estar participando. Joel, muito obrigado, Juliana. Jorge Lins, meu grande amigo também, com quem eu tive o prazer de trabalhar no teatro. Estou muito feliz, agradeço o convite. São pessoas que trabalham, vão fazer esse debate, pessoas que trabalham diariamente com a arte, com a cultura, com a produção cultural, e também cumprimentar todos os internautas, né, para acompanhar esse debate, fazer os questionamentos. E é um grande prazer, meu querido amigo Joel, compositor, chame gente, tamo junto. Valeu. Vamos começar aqui o debate de hoje. O tema é os desafios dos que fazem cultura em meio à pandemia e ao bolsonarismo. A gente queria começar discutindo a pauta nacional. E é isso. Para essa pauta, eu queria ouvir a Giulia.
a Giuliana. Posso chamar de Gil, né? A Gil. Gil, é o seguinte, a gente está vivendo, e vocês, Gil, é bom deixar claro, a Gil, ela é mineira, ela é nascida em Minas Gerais, ela morou 20 anos aqui em Sergipe, e ela agora está em São Paulo, e está vivenciando na cidade de São Paulo esse momento difícil da cultura no Brasil, com o governo com o bolsonarismo, né, com o governo de São Paulo. E aí eu queria que você nos passasse, Gil, que realidade vocês estão vivendo hoje a partir do bolsonarismo e nesse período de pandemia? Vamos lá. Eu acho que dá para começar a minha fala lembrando bem aqui, já na presença dos meus colegas queridos aqui, o Jorge, que foi o preparador de elenco do filme, Joaquim, que participou também do Abraço, né, atuando e encantando no filme. Para começar, a gente teve a nossa estreia no cinema cancelada, né? Por causa da pandemia, mas não só por causa da pandemia, né? A gente vem sofrendo desde o golpe de 2016 um verdadeiro desmonte do setor cultural no Brasil. A gente perdeu um ministério, a gente está aí com, infelizmente, uma péssima representação na Secretaria Especial de Cultura, né? Que não tem se mostrado especialmente desatenta com os trabalhadores da cultura. E, bom, eu me inspirei, Joel, meus colegas e nossos telespectadores, como é que fala espectador da internet, né? Internet e telespectadores, internautas, nossos seguidores aqui. Uhum. Eu me inspirei muito nas falas da Tish Viana. A Tish é uma profissional muito importante, uma mestra aqui do teatro, aqui em São Paulo, e ela está bem ativa agora no movimento aqui, principalmente na luta pela efetivação da PL 253 no estado aqui de São Paulo. Eu vou contar um pouquinho essa história para vocês, mas só para dizer que minha fala é muito inspirada nas últimas falas de lives dela, sobre a cultura e sobre a condição da gente aqui no espaço nacional e estadual. Bom, em relação ao isolamento social, a gente está num momento de franco alastramento do vírus, né? Ontem, por exemplo, uma amiga que mora na França, ela fez uma postagem no Facebook, a partir da France Info, que a gente está vivendo uma subnotificação, o mundo está dando conta de que o Brasil está vivendo uma subnotificação em torno de 15 vezes. Então, assim, dos números que estão sendo noticiados, em alguns momentos, em alguns estados, mas de forma geral, a gente pode multiplicar por 15, né? O número de contaminados, o número de mortos, e, enfim, a gente não está fazendo teste, então, a gente está no momento ápice da pandemia. E esse ápice, como a gente não está cumprindo o isolamento social da forma como deveria ser, esse ápice vai demorar um tempo maior do que os países que estão fazendo esse dever de casa, né? Então, qual que é a nossa condição dos artistas, dos trabalhadores da cultura hoje? Nós fomos os primeiros a parar. Eu, por exemplo, tive meu último ensaio no dia 14 de março. A partir daí, eu entrei em isolamento e outros colegas, né, vivendo situações muito parecidas, algumas pessoas que se isolaram até antes disso. E provavelmente nós vamos ser os últimos a sair do isolamento social. Por quê? Porque todos os espaços onde nós desenvolvemos os nossos trabalhos, o teatro, enfim, eles estão fechados. E são espaços que pressupõem relação com o público, pressupõem uma aglomeração, né? Então, mesmo que a pandemia, né, dê um tempo aí, a gente volte a poder sair, isso vai ter que ser feito aos poucos. A gente está vendo o exemplo dos outros países que estão na nossa frente em relação à pandemia. Então, a gente está vivendo um momento, assim, assolador para a cultura. Eu acho que é o pior quadro que a gente pode ter notícia durante, talvez, toda a história do mundo, né? Mas no Brasil, certamente, é o quadro mais delicado que a gente está vendo em relação à cultura e aos artistas. A gente está vivendo um momento de trabalhadores completamente desassistidos.
Aqui em São Paulo, a gente está tendo ações de distribuição de cestas básicas para muitas famílias de trabalhadores da cultura. Uhum. A gente teve uma iniciativa, por exemplo, da Netflix, que lançou um edital para trabalhadores de audiovisual que estivessem com trabalhos em curso agora entre 2019, final de 2019 e início de 2020. Esse edital cobriu alguns trabalhadores, um número pequeno de trabalhadores, né, se a gente for pensar em termos de país, mas ele não foi aberto para os atores, por exemplo, né? Então, a gente está num momento realmente bastante desassistido. Mas eu gostaria de fazer um retrocessozinho aqui na minha fala, e como a gente está, né, o seu público é grande, e a gente está aberto aqui na internet, né, espero que muita gente esteja nos assistindo hoje. Existem muitos equívocos ainda quando a gente fala sobre cultura, né? Então, vou fazer aqui só voltar um pouquinho sobre esse termo, para a gente saber exatamente do que a gente está falando. Ontem eu assisti uma live muito legal da Anitta com a Gabriela Prioli, e uma iniciativa interessante, que é falar para as pessoas. A gente está vivendo um momento de tanta ignorância, as pessoas estão usando termos tão vagos, falando de comunismo sem saber o que é comunismo, xingando o outro com termos vazios, porque quem xinga e quem recebe o xingamento não está sabendo o que é o conceito, né? E eu tenho a impressão de que muita gente confunde muito o termo cultura, confunde muito a relação do artista como trabalhador, porque nós hoje, principalmente nesse governo, a gente está sendo visto como vagabundos e como mamadores na teta do governo. E eu acho que isso precisa ser corrigido, porque isso não é verdade. Cultura é inerente a qualquer tipo de vida em sociedade, qualquer que seja essa sociedade. Nós geramos e somos atravessados pela cultura, desde que a gente nasce até o momento que a gente morre, e todos os dias, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Mesmo que a gente não queira se envolver com isso, e mesmo que a gente não queira pensar nisso, nós estamos inseridos numa cultura no momento em que a gente existe, enquanto ser humano, numa sociedade. Então, quais são os equívocos, né? Existem nas nossas famílias, eu, por exemplo, tenho um tio que é muito engraçado. Toda festa, todo Natal, ele chega lá, ele faz uma cena, ele chega com guarda-chuva, com uma gravata colorida, isso é muito legal. Tem muita gente que fala para mim, eu já fiz teatro na escola, eu apresentei a peça lá no final do ano. Isso é muito legal. Talento, todo mundo tem. Cultura, todo mundo está inserido na cultura. Arte, todo mundo é capaz de fazer. Mas existem pessoas que escolhem fazer isso profissionalmente, que escolhem ter isso como meio de sobrevivência. E a gente vive num sistema em que, para sobreviver, a gente precisa trabalhar. Então, no momento em que eu escolho ser uma trabalhadora da cultura, que eu escolhi isso como profissão, eu me torno diferente do meu tio engraçado que faz graça no Natal. Eu me torno diferente da pessoa que fez a pecinha da escola. Eu crio meios, eu crio uma empresa, eu crio recursos para fazer com que a minha arte seja oferecida para um público. E nisso existe uma negociação, né? Existe dinheiro, porque é como se fosse o meu produto. Existe esse pensamento também. Então, qual a importância da cultura? A economia criativa, ela traz a noção dos produtos artísticos, né? Então, o músico, ele cria o seu CD, o artista de teatro, ele cria o espetáculo, o de artes plásticas, ele cria um quadro, o cordel, né, do escritor. Isso são produtos. Mas são produtos que têm uma natureza, vocês vão, né, de pensar comigo, diferente de uma máquina de lavar roupa, por exemplo, diferente de um copo, né? São produtos peculiares. Um espetáculo, ele não é exatamente igual ao outro espetáculo, mesmo que eu faça na mesma temporada, um dia depois do outro. Então, são produtos de natureza diferente do que o mercado nos aponta que seja um produto. Existe um jeito mercadológico, né, de se trabalhar nesse setor, em que você acessa um grande público com trabalhos que são produzidos ali de uma forma mais rápida, né? Isso não resume a cultura, por exemplo, aqui em São Paulo, os grandes musicais, enfim, todos esses espetáculos que abrangem muitas pessoas, eles estão ali num meio comercial e a cultura não se resume a isso, né? Existe uma ação cultural inserida no cotidiano imediato das pessoas, que também é cultura, que também é arte. Por exemplo, o teatro de bairro,
como Boca de Sena, aí de Aracaju, como Caixa Cênica, que acabou de fechar a sede, o espaço cultural, a própria rua, onde as pessoas se encontram para eventos artísticos. Aqui em São Paulo tem os eventos de slam, né, que as pessoas vão ali fazer batalhas de poesia. Eles não podem ser computados na mesma definição de mercadoria que o sistema neoliberal e capitalista coloca. São formas diferentes, né? Para o sistema capitalista, cultura, educação e saúde são gastos, não são investimento. Porque não se investe em pessoas. Só que é exatamente em pessoas que qualquer sistema deveria investir. Porque se a gente olhar para agora, assim, pandemia, quem é que está segurando a onda dessa pandemia? Médicos, enfermeiros, maquistas, técnicos de enfermagem, o tio que fica lá na porta do hospital trabalhando como segurança, a pessoa que está trabalhando nos serviços gerais do hospital, né? Então, é uma forma diferente de se pensar, e a gente precisa estar atento para isso. No Brasil, cultura não é prioridade, e aí a gente, né, vai entender rapidinho aqui por que não é prioridade. A gente tem uma tendência, então, de achar que quem trabalha com cultura não é trabalhador, né, e é vagabundo e está mamando na teta do governo. Tem a impressão de que nós só geramos gastos e a gente não gera receita nenhuma, a gente não produz recursos. Isso não é verdade. Existe uma pesquisa aqui em São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, encomendada pela Secretaria Estadual de Cultura, de que o setor cultural em São Paulo movimenta quase 4% do PIB do Estado. Isso é muito dinheiro. Isso é uma grana enorme. Inversamente proporcional, a gente tem um dado aí de que na última década, o orçamento do Estado investiu em cultura nada mais do que 0,33%. Então, olha como essa galera trabalha e faz mágica, praticamente, né? R$1 investido num projeto cultural aqui em São Paulo, o Estado recebe de volta R$1,59. Então, não é gasto, é investimento. E é investimento porque existe essa parte material, mas existe também todo o campo simbólico em que a cultura trabalha. Nessa crise, por exemplo, 3 pontos são fundamentais para serem assegurados: a saúde, a economia, obviamente, e a subjetividade. Mas é tão importante quanto a saúde e a economia, eu vou contar para vocês como é que vai esse raciocínio. É por causa da subjetividade que o nosso vizinho, por exemplo, vai ter a noção de que se a gente está numa pandemia e se recomendado para o mundo inteiro, o Brasil não está trabalhando nesse diapasão não, mas o mundo inteiro está dizendo que a gente precisa ficar isolado fisicamente para não espalhar o vírus, para não dar um surto nos hospitais, e a gente não ter como recorrer a eles, é pela subjetividade e através da cultura que ele saca que ele não pode fazer uma festa, que ele não pode chegar na sua casa para te fazer uma visita. É por aí que trabalha a cultura. A cultura trabalha na socialização. Como é que você vai respeitar o outro, né? Como alguém tem o mesmo direito que você? Onde estão os nossos limites? É nesse lugar que a cultura trabalha. O espaço da subjetividade, ele é ocupado, então, na nossa sociedade como ela é constituída, por 2 coisas: pela religião e pela arte. E olha como é que o nosso governo é contraditório. Se ele reconhece que a religião é super importante para o país, né, Deus acima de todos, como que ele não reconhece que a arte também é super importante para o nosso país? Ô, Gil. Oi. Gil, primeiro, assim, parabéns por essa reflexão inicial, né? Excelente, um espetáculo, parabéns mesmo. Eu queria só que você complementasse a sua fala com essa questão do que você está vendo, esse papel que a Regina Duarte ela tem feito aí como ministra da Cultura, secretária, não sei bem qual é o cargo. Como você avalia? É um desastre, né, Joel? Porque, por exemplo, a gente agora, como meio de sobrevivência, a gente está recorrendo aos PLs. Então, existe um PL que está correndo agora dentro da Câmara, que é o PL 1075 de 2020, que ele pressupõe um acesso dos trabalhadores
a uma renda emergencial e um acesso dos espaços culturais, que também vão ser fechados, se não tiverem um recurso aí do governo, que precisa assistir os trabalhadores, porque a gente está sem condição de trabalhar. Então, o que acontece? Existe o Fundo Nacional de Cultura. É a Secretaria Especial de Cultura que vai mediar junto aos trabalhadores a liberação desse fundo, por exemplo, que não está podendo ser usado porque não está acontecendo, né? As pessoas não estão vendo espetáculos nem nada. Então, ele precisa chegar como meio de assistência. E o que a nossa secretária faz? Ela some, né? Primeiro ela some, depois ela aparece lá no programa CNN, acho que todo mundo teve notícia dessa aparição, e faz aquele show, né? De isenção total. Então, assim, a gente está realmente jogado às traças, a gente está correndo atrás de meio de sobrevivência, a gente está correndo atrás dos PLs, dos editais, né, que podem ser lançados. Foram lançados aí o Itaú para 200 selecionados nas artes cênicas, por exemplo, entre teatro, dança e circo. E a gente ainda teve que competir um com o outro para um valor até R$10.000. A gente tem um outro edital aqui em São Paulo que um artista pode se colocar até em 6 propostas, sendo que uma realizada por mês, para ganhar um cachê de até R$700. Mas o que precisa chegar no trabalhador da cultura é o auxílio emergencial. Foi vetado o trabalhador da cultura ter acesso ao auxílio emergencial e, enfim, a gente está atrás do meio dos PLs para que esse recurso possa chegar até nós. É um absurdo, de fato é uma coisa triste, né, para a história desse país e da cultura desse país. Eu queria agora, Jorge, saber, você tem interesse de fazer uma intervenção, uma complementação aí na fala da Gil, nesse cenário nacional? Não, eu concordo com tudo que ela falou. Realmente acho bastante coerente a fala dela, a colocação que ela fez, a postura, a decepção com Regina e com o governo Bolsonaro é gigantesco, né? Tá. E agora, a nível de... Diga, pode falar. Joaquim, em relação a esse cenário nacional, você queria contribuir alguma coisa na fala da Juliana? Não, eu concordo plenamente. A análise política e a análise de mercado, né, e a falta de gestão na arte simplesmente foi muito bem colocado. Está analisando corretamente, principalmente a gente dentro desse contexto do Covid. Né? A Regina Duarte é um desastre e ela está fazendo uma leitura política também muito importante, muito clara. Ok. Gente, Gil, daqui a pouco você volta para tratar dessa questão do nacional. Antes de falar, Jorge, eu queria que você trabalhasse no cenário estadual essa questão de como o governo estadual tem lidado com a cultura, né, aqui no nosso estado. Mas antes disso, eu queria registrar as pessoas que estão nos acompanhando. Nesse momento, nós temos 62 pessoas online. A gente tem a Ede Nascimento mandando um abraço aqui, gostou do horário. Para as mulheres, às vezes tem que fazer almoço, de manhã mais complicado. Ede, um abraço. A Palmira lá de Canidé, do São Francisco. Francilina, Evanilde, Maria da Conceição dos Reis, Prejuízo, Carlos Marques Prejuízo, Isa Cristina lá de Lagarto, Emanuel Aleixo de Canidé, Nazaré, acho que ele está baiana. Rubens Marques é o professor Dudu, presidente da CUT, ex-presidente da CUT. Liedson Machado, Genivaldo, Marli Almeida, minha irmã, Joaquim, Antônio, alguém de sua casa, viu, Joaquim? Boa tarde, gente. Lúcia Moraes, Meire Santos, Jane Tavares, Sol, Magalhães, André Mardegan, Marli Paloma, Jobson. Tem aqui um... tá. Paloma diz o seguinte: boa tarde, que maravilha poder passar essa tarde ouvindo esse bate-papo sobre cultura. Joel acerta mais uma vez a promover esse momento. Geraldo Henrique Prata. Boa tarde, reflexões pertinentes e críticas do contexto da realidade, da atualidade no Brasil. Os trabalhadores da cultura em situações preocupantes, urgência em uma política de apoio aos artistas e trabalhadores da cultura.
Marli, beijo, Juliana, saudades. Olha, Marli. Ô, Gil, você deixou um fã-clube aqui, viu? Vanderlei Silva, boa tarde, vamos que vamos. Andréa Firmo, Conchita Rodrigues. Tá dizendo, tira o áudio, Jorge. Ó, Jorge, você cuidado com o seu áudio, viu? Maria Augusta Alves, Palmira Brito, Dudu, Gladstone Rosa, um abraço, Gladstone, um grande cantor sergipano, certo? Se tiver alguma live aí, pode dizer aí para a gente divulgar, viu Gladstone? Sueli Almâncio Martinelli, Adele Bispo, parabéns por nos proporcionar mais um debate necessário nesses tempos de pandemia. Um abraço, Adele, Andréa Firmo, Inês, boa tarde, Inês, Rita lá de Capela, boa tarde, Rita, de Genal, Carlos, boa tarde, valeu, Rosa Pinheiro, Quitéria, Givandete, Franci Lima, Paolo, obrigado, Neto Pedalada, muito bom, já valeu, Neto. Neto toca num grupo chamado Kiyoko Cabriolar. É um grupo de samba e de pagode raiz, velho. Danado. Parabéns a você, Neto, a todos que fazem o Kiyoko, certo? Ontem, no domingo passado, eu assisti. Eles fizeram uma live no YouTube, no mesmo horário dos 3 moleques do forró. Aí era forró e era samba de raiz. E eu adoro os dois, porque assim acompanhei o surgimento tanto dos 3 moleques, é um grupo sensacional de forró, quanto o Kiyoko Cabriolar, que vocês precisam escutar, um samba de raiz de primeira. Valeu a vocês, tanto os 3 moleques, quanto o Kiyoko. Se tiver também agenda aí de vocês, podem dizer aqui para a gente divulgando. O interesse aqui é fortalecer, né, os nossos trabalhadores da cultura nesse momento difícil. O Jobson, a Morgana, o Fernando Gramosa, Davidson Fiuza, viu, gente? Aqui, ó. Olha aí, Fiuza. Conhece. Parabéns, Joel, pelas entrevistas e pela escolha dos temas. Davidson Fiuza. Nosso diretor! Isso, o grande diretor do filme Abraço. Pronto. Depois eu leio o comentário de Fernando, que é muito grande. Morgana, André, Marli Rodrigues, Ana Geni, Jorge Eval, muita gente. André, depois eu vou lendo os outros. A Ivonete, boa tarde. Ivonete é a presidente do Sintese. Boa tarde, que trio maravilhoso. Gil, saudades de nossa Ana Rosa. Um beijo, Ivonete. Jorge e Joaquim, vocês são 10. Juntos lembram do nosso grande projeto Abraço. Eu queria também lembrar, assim, primeiro, assim, umas cenas importantes no Abraço. Primeiro, Gil, para mim, a cena marcante do filme é o seu diálogo com sua mãe, certo? Aquele diálogo maravilhoso, né? Viu? Aquele diálogo maravilhoso de você com a sua mãe no filme. Revolucionista. Revolucionista, isso mesmo. E o Joaquim introduziu com a sanfona dele aquele espetáculo sonoro, né? Com a música do Chico César, para não dizer, na voz do Chico César, para não dizer que não falei das flores, né? Aquela parte linda também do filme. Jorge não, Jorge era um conservador, um juiz lá, não é, Jorge? Bom, gente, conservador no filme, né? Filme. Bom, gente, daqui a pouco eu continuo lendo os outros que estão participando e eu queria fazer esse debate aqui com o Jorge agora sobre o cenário estadual. Diz, Jorge, e aí, o Belivaldo e Edivaldo, como é que estão aí? O que estão fazendo pela cultura? Diz aí. Antes de eu falar um pouco, eu queria agradecer a Conchita Palanca, que está assistindo, não é? Também a nosso amigo Fiuzito, o grande Fiuzito, está com cara de menino, cortou o cabelo agora, essa semana postou uma foto do cabelo cortado. E o Carlos Max Prejuízo, eu vim morar aqui na Farolândia, o Max é um dos líderes aqui da Farolândia, líder comunitário aqui da Farolândia. Na verdade, a gente está passando por um problema muito sério. Um pouco antes da pandemia, houve a mudança da direção da Funcaju. A Funcaju houve uma cisão do grupo do PT com o prefeito, né? E o cargo da Funcaju, que pertencia ao PT, deixou de ser do PT e tiraram o nosso amigo e colocaram um outro amigo da gente, Luciano Corrêa, que é um jornalista que assumiu a Funcaju. Mas ele assumiu e não teve condições de fazer nada ainda, não houve um projeto, não houve nada. Depois o Nino Carvan
que era o diretor de cultura, também saiu. Então, na verdade, a gente está esperando que a gestão municipal apresente um plano qualquer na área de cultura. Vai ser um plano altamente fortificante, porque a gente está passando uma fase que precisa realmente de reagrupar as pessoas, as forças, porque vamos vir, depois da pandemia, de uma pós-quarentena, para organizar de novo esse movimento. Como a Juliana colocou muito bem, nós fomos o primeiro a sair de campo e vamos ser o último a voltar, porque o nosso trabalho pressupõe presencial, né? A não ser filme, mas para você fazer um filme, você precisa ter uma equipe trabalhando junto, muita gente trabalhando, mas o trabalho de teatro mesmo vai demorar muito, as oficinas, os espetáculos. Eu que trabalho com o Projeto Escola, e vai demorar muito a voltar as escolas se reunirem e levar para o teatro, e ter grandes públicos. Quem trabalha com espetáculos, com eventos, vai demorar muito a ter de novo aqueles grandes eventos com milhares de pessoas juntas. Então tem que haver um processo qualquer de auxílio e que se discuta com as classes. Devia se aproveitar esse período agora, onde as pessoas estão em casa, que pode ser feito lives como essa, para se discutir com as categorias ou com pessoas de cada setor o que fazer. O mal da administração, da gestão, isso eu digo estadual e municipal, é que não se discute com a gente que está atrás, na ponta. Nós somos atividade fim, nós representamos o básico, o fim, a ponta do trabalho. Nós é que apresentamos o trabalho. E a gente não dá palpite. A gente pega todos os pacotes completamente organizados, montados já. Por exemplo, a FUNCAP, que atualmente foi uma modificação da estrutura governamental estadual e ficou sendo o órgão estadual que gera a cultura, a FUNCAP montou um edital, chama-se Reinvente-se. Pô, a ideia é muito bacana, não é? Aproveitar esse período de crise, onde as pessoas não estão trabalhando, de alguma forma fomentar para que as pessoas formulem trabalhos e projetos no setor da internet, na net, teatro, exposições, músicas, lives de discussão, oficinas, tudo. E também trazer para os artistas que estão precisando de algum recurso, um recurso qualquer para a sobrevivência. Até aí, tudo bem. Não se discutiu com ninguém. Foi discutido entre eles lá, no gabinete. Então, o projeto ele tem vários erros, mas os erros mais primordiais, primários, são o seguinte. Primeiro, o valor é ínfimo. Você dá R$700 a um músico ou um ator de teatro ou alguém que vai fazer uma participação. Veja, R$700 o cara só participa uma vez disso. Então, R$700 para um profissional, que geralmente, por exemplo, um músico de bar, ele ganha 400, o músico de primeira, 400 em 2 horas e meia que ele toca. Se ele tocar 2 vezes na semana, ele ganha mais do que o cara vai ganhar de auxílio disso durante a pandemia toda. Porque ele não pode voltar a ganhar uma vez só isso. Os grupos de teatro, os coletivos, ganham entre R$1.000 e R$2.000. Se você juntar um grupo como Raízes, ou como Emboaça, ou como Boca de Cena, que por sinal está fazendo esse trabalho, são pessoas que são grupos que têm muita gente. Quando você distribui, divide isso, é muito ínfimo a participação. Então, na verdade, eu tenho a impressão que na necessidade, talvez, de atingir muita gente, porque politicamente atingir mais gente é mais interessante, não, atingimos 70 artistas, você deixa de atuar em cima de quem está precisando realmente com um valor mais significativo. Outra coisa, acho que o primeiro princípio devia ser quem realmente, dos artistas que estão trabalhando, que tem um trabalho coletivo ou um trabalho individual permanente e que sobreviva da arte e das manifestações artísticas e que durante a pandemia eles foram impedidos de trabalhar, porque, por exemplo, nós temos vários advogados, médicos que tocam, que cantam, que são atores. Na verdade, nesse momento, para esse auxílio, para esse edital, acho que eles não têm que receber. Já que tem pouco dinheiro, a prioridade devia ser para aqueles artistas que estão realmente sem receber, ou aqueles artistas que não têm outra fonte de renda, senão as apresentações, e que durante a pandemia foram proibidos de se apresentar. Então, eu acho que por aí parte o princípio do erro daí. A partir daí se programava todo um projeto.
o edital é altamente burocrático. Para dar uma ideia, você, no edital tem umas exigências loucas. Pede, por exemplo, se o projeto individual ou coletivo, se a pessoa que está propondo não tiver em dia com a Receita Municipal, ou, por exemplo, se eu tenho um terreno e tem atrás do IPTU, eu não recebo certidão negativa, eu não posso participar do projeto de cultura. O que tem a ver? Ou se eu montei uma empresa há 10 anos atrás e não fechei a empresa e a certidão estadual, da rede estadual, não me é dada negativa, eu não posso participar porque eu estou devendo o fechamento da empresa. Então, eu acho que, eu não entendo, no momento em que o governo, sabe, é liberado, inclusive, de licitações e tudo, porque é emergência, você faz um edital para ajudar as pessoas e exige tanta coisa, eu não estou entendendo. Numa cidade, num estado de Muro Baixo, primeiro era mapear os profissionais que trabalham realmente na cultura e que vão ficar parados por causa da cultura. Mapeava esses profissionais, depois pedia o mínimo de documentação precisa. É a documentação necessária, o CPF, identidade, algum comprovante que vocês sabem quem são as pessoas de Aracaju e de Sergipe. Não existe isso. Então, na verdade, eu acho que o edital, ele auxilia e ajuda aqueles mesmos grupos que a vida toda participam de editais. Esses grupos estão preparados para editais porque vivem de editais. Eles estão fora do mercado normal. Então, o que eu sinto isso, pelo que estou vendo das pessoas que estão se apresentando, a maioria, 50% ou 60%, 70% dessa primeira chamada agora, são de grupos que já fazem parte de vários editais. Então, são das pessoas que estão na economia formal, economia normal, no dia a dia, bancando profissionais, bancando eventos, se apresentando para público. Esse público não está aí. Então, eu não estou sentindo os grupos que fazem esse trabalho. Eu sinto falta disso. Então, eu acho que... E não se discute com ninguém. Não há uma discussão. Nós, artistas, produtores, não participamos de discussão nenhuma. Não existe essa discussão. Eu nunca me puseram participar de discussão nenhuma. E quando eu coloco isso, essa semana eu tentei falar com a FUNCAP e só consegui falar com uma pessoa, rapaz, que eu entendi muito bem, mas todos os outros telefones estão em home office. Nenhum telefone pessoal atendia, nenhum telefone da FUNCAP atendia, então não podia nem questionar nada. Eu acho que há uma dissociação muito grande, o produtor cultural nunca esteve próximo dos órgãos que gerenciam cultura na rede municipal e estadual. Ok, Jorge, é lamentável, né? Acho que, assim, reflexões importantes que você faz, inclusive sobre essa ajuda, de fato, a quem mais precisa nesse momento, que são aqueles que vivem única e exclusivamente das apresentações, né? Isso é fundamental nesse período de tanta dificuldade. Antes de ir ao Joaquim... Joel, porque, veja... Sim, fique à vontade. Joel, veja... Existem várias pessoas, por exemplo, músicos à noite, tem vários músicos que têm outra profissão. Não é? Isso é o Joaquim há de convir que é verdadeiro isso, essa profissão minha. Tem vários músicos que têm várias posições. Ou seja, o cara é advogado, o cara trabalha na empresa, trabalha na própria Secretaria de Cultura e toca de noite. Então ele, de alguma forma, ele tem uma renda qualquer para sobreviver. Mas tem vários que sobrevivem daquela tocada. Ou tem vários atores, dançarinos que sobrevivem. Eu esqueci de colocar um outro ponto, Joel. Eles não colocaram os técnicos, Joel. Como é que você faz um edital desse? E os técnicos de espetáculos, técnicos de montagem de estrutura, técnico de filmagem, técnico de telões, o sonoplasta, o iluminador, até os técnicos do próprio teatro, que não são funcionários do governo, sabia disso, não? Os técnicos do teatro ganham serviço prestado. Eles não são profissionais do teatro, não são contratados. Então, eles também estão sem receber. Então, nenhum técnico foi agraciado com esse edital. E eles são os primeiros a sofrer. A situação é muito difícil dos técnicos. Aí você vê o artista e o técnico. Cadê? Eu não estou entendendo. E os caras que carregam e batem caixa, que montam caixa, que estão na frente da mesa de som, e o cara carrega a câmera para filmar, e o cara que edita. Cadê esse pessoal que eu não estou entendendo? Então, o edital foi muito preconceituoso e mal elaborado. Isso, por falar em técnico, eu queria mandar um abraço para o Lenilson, certo? Que é um técnico espetacular de som, né? Excelente. Tem um trabalho fantástico que também está passando por muitas dificuldades, né, nesse período, como todos os outros técnicos. É importante
esse lembrete que o Jorge faz aqui. Eu vou voltar aqui, antes de ir ao Joaquim, aos comentários aqui de algumas pessoas. O Gladstone, ele está aqui fazendo a propaganda, eu pedi que fizesse. Ele diz o seguinte: tenho sim, minha live é amanhã, às 16 horas, no Facebook. Obrigado, João Almeida, pelo apoio. Bom, gente, então amanhã, domingo, certo? A gente pode assistir o Gladstone Rosa, tá certo? No Facebook, às 16 horas, na página dele no Face. Grande nome da CPB, viu? Isso. A Gilvandete diz o seguinte: Gilvandete Evangelista, um abraço para todos, em especial para Joaquim, nosso artista comprometido com a causa de Canudos, grande colaborador da cultura popular. E Joaquim? A Riso França diz: super fala da Juliana Maria. Fala para um longo debate, viu, Juliana? O Jorge Eval diz o seguinte: nessa quarentena, que seria de nós sem a arte, certo? De fato, a arte tem salvo muito, né? A gente tem assistido muita coisa, visto muita coisa boa nesse período, muita coisa artística boa nesse período. Bom, a Ivanilde Alves, Joaquim, que pena não poder forrosear em 2020. Ó, Joaquim. Bom, a Nazaré diz: concordo com a fala de Juliana sobre o conceito de cultura e acrescenta a fala de Gilberto Gil, que diz: a cultura tem que estar na cesta básica de todo mundo, certo? Deixa eu ver aqui, viu? Porque é muita coisa, muita gente escreveu aqui. O Fiuza diz o seguinte: o lançamento do filme Abraço não foi cancelado, foi adiado. Tudo está pronto e será lançado quando tudo isso passar, e vai passar, com certeza, certo? Fiquemos todos em casa para que todos nós possamos assistir outras vezes, e os que não assistiram, né, assistam pela primeira vez. A Lisete Feitosa, um abraço para você, Lisete. Tome conta dessa menina linda aí, viu? Acompanhando o debate, parabéns pela iniciativa. Ivone Aparecida, um abraço para Ana, deve ser Ana Rosa, você me representa, certo? Olha, a Ivone fez uma live aqui no Dia das Mães, viu? Viu, Gil? E ela disse que, assim, que a sua personagem, Ana Rosa, ela se via completamente, certo? Em sua personagem, certo? Aquela luta das mulheres que têm tripla ou quádrupla jornada, né? Que tem que cuidar da casa, tem que cuidar da família, do trabalho e da militância, certo? Portanto, ela se viu muito, e você, como muitas outras professoras e militantes também. A Morgana de Juliana, a nossa Rosa revolucionista. O Paulo, parabéns, Joel, pela escolha dos temas. Aqui vai meu abraço para Jorge Lins, casaca de couro, e grande a essa atriz, um abraço grande a essa atriz, Juliana, protagonista do filme Abraço. Parabéns pela live. Alexandra, boa tarde, grandes representantes. José Dias, boa tarde, debate excelente, meu caro Joel. Bom, a Ivônia, de novo, de Joaquim, esse ano o Arraiá de Estância está muito triste. Não teremos nossas apresentações juninas, e dentre elas a casaca de couro. Bom, boa tarde, a Evandra da boa tarde, José Nilton também, boa tarde. Ceissa, a fala de Jorge Lins é muito importante. Ivandra também diz: parabéns, nosso filme Abraço. Marilda Portela, vocês já deveriam ter esse mapeamento, comece agora, vocês são os interessados. O mapeamento aí, acredito, de todos os atores, atrizes interessados, os músicos, as pessoas que Jorge também aqui falou, né, que ficaram de fora da proposta do governo do estado de ajuda. Marli, abraço. Gladson Rosa dando parabéns. O Digenal diz: parece que, de modo geral, os administradores públicos não gostam de ouvir as pessoas que estão na ponta. Não é diferente na pasta da educação, certo? Deixa eu ver se tem algum... Tem o do Fernando, mas o Fernando é um questionamento, eu vou fazer depois. Reginaldo Medrado, boa tarde. Deixa eu ver se eu pulei aqui de alguém. As pessoas participando aí é bom, muito legal mesmo. Nós temos agora 70 pessoas aqui online.
Pronto, eu não estou vendo mais. Bom, aqui, daqui, à medida que for aparecendo, a gente vai lendo. Bom, Joaquim, é o seguinte: você é um músico ligado ao forró, né? Que tem geralmente um período específico para fazer a sua arte, embora forró é uma arte que precisa ser tocada em todo momento e que esses espaços precisam ser garantidos para que vocês possam tocar a todo tempo, mas tem um período específico, né, que é o período da festa junina. E aí eu queria saber de você, porque assim, está tão difícil, né, e a gente vê para os cantores, os que tocam na noite, os que tocam em barzinho, e aqui eu queria mandar um abraço para o Luiz Fontinelli, para Carla Isabelle, nós temos muitos, né, a Ronise Ramos, né, que está aí, o pessoal que tá na labuta do dia a dia. Mas, para vocês que tocam forró, porque inclusive eu vi, a partir de ações do Sindicato do Músico, muitos forrozeiros, naquela linha que você tinha falado, Juliana, né, pedindo cestas básicas, né, porque estão com necessidades básicas, certo, para poder sobreviver. E aí, quais as perspectivas nesse sentido, Joaquim? Há perspectiva nesse momento para o tocador de forró, para o músico, para o cantor? Né? Quais seriam essas saídas para vocês, além do que já foi colocado aqui? Boa tarde mais uma vez a todos os internautas, Joel, Jorge Lins, Juliana. E queria mandar um abraço especial para Givandete, que é coordenadora do Movimento Popular de Canudos, que faz acontecer a celebração popular de Canudos, lá no sertão da Bahia, terra de Antônio Conselheiro. Um abraço, beijo, Wanda, para você e para todos que estão nos assistindo. Bom, primeiro a gente já vinha com uma dificuldade em relação à música sergipana, e especialmente ao forró. Desde o ano passado, a gente vem fazendo uma campanha aqui em Sergipe, não deixe o nosso São João morrer, porque estavam substituindo o forró sergipano, a música sergipana, pelos arrochas e pelo sertanejo. Então a gente sempre dizia, quando um turista vem a Sergipe, ele não vem ouvir o Luan Santana, ele quer ouvir a música sergipana. Somos nós que cantamos as cores, a arte e a poesia de Sergipe. O turista, ao vir a Sergipe, ele retorna com toda a arte que a gente produz, né? Com tudo que a gente produz aqui. Inclusive, economicamente falando, quando a gente faz um show em uma cidade, além da gente gerar renda naquela cidade, o que a gente ganha de cachê, a gente gasta aqui em Sergipe. Né? Economicamente falando, todo o nosso ganho, ele é consumido aqui em Sergipe. Então, a gente já vinha fazendo isso porque as pessoas, alguns empresários, prefeitos, produtores, estavam colocando o sertanejo arrocha em detrimento do forró pé de serra. E a gente acompanhando e criticando também, dizendo que falta muita sergipanidade para muitos prefeitos e muitos produtores. Porque fazer discurso é fácil. Agora, você pegar e colocar arte, porque arte é alimento, como bem colocou uma colega aqui. A arte, ela faz parte da cesta básica, como bem colocou. Quem alimenta os jovens, a juventude, a riqueza da cidade, é o artista, é a arte, é o teatro, é o cinema, é a música, a boa música produzida por todos nós aqui em Sergipe e outros artistas também a nível nacional. Então, a gente já vinha criticando isso. No final deste ano mesmo, a gente engrossou essa fala e a gente já ia partir para cima dos gestores dos municípios, dos poderes, dos prefeitos, justamente com isso. Porque quando tem uma feira turística em qualquer lugar do Brasil, a gente vê vários prefeitos, pega um trio, pé de serra, uma quadrilha junina, pega milho, não sei o que, vai lá e a arte sergipana e tal. Quando a pessoa vem conhecer o município dele, não escuta a música sergipana. Escuta uma grade de fora, que é feita por um ou dois empresários, né, uma grade milionária, com R$1 milhão, por exemplo, que poderia fazer 30 dias
de eventos, aí faz 3 dias, né? E isso já vinha acontecendo. E quando agora estava existindo também, dentro dessa construção também profissional aqui em Sergipe, principalmente desde que o Irineu Fontes assumiu a Secretaria de Estado, a Secult, uma preparação de documentos individuais dos artistas para participar de editais. Porque a gente sempre conversa com os nossos colegas que nós somos um produto. Nós temos que ter o portfólio, nós temos que ter CDs bem gravados, bem produzidos e tudo mais, para a gente poder participar de editais e não aguardar apenas o mês de junho. Então, essa discussão também a gente vinha conversando com alguns artistas sergipanos. Muitos artistas fizeram o MEI, porque a gente não pode ficar refém de produtores, de empresários de nota fiscal, né? Então, muitos artistas fizeram o MEI justamente para poder administrar a sua carreira, né? Então, isso a gente vinha conversando com algumas pessoas e algumas seguiram, outras não, e tudo mais. O ramo do forró, da música voltada para o forró pé de serra aqui em Sergipe, que detém hoje, eu acho que uns 400 trios de forró pé de serra, incluindo banda e tudo mais, tem uma parte que ainda não conseguiu se estabelecer a nível de participação em mercado. Essas pessoas, esses nossos colegas, eles são os mais afetados, né, porque ficam dependendo sempre de alguém que coloque ele em alguma programação e quando tem editais, as pessoas não conseguem participar. A Casaca de Couro já tem algum tempo que participa de muitos editais fora de Sergipe e a gente praticamente estabeleceu uma carreira fora do estado de Sergipe. Também porque, como Jorge Lins bem sabe, as prefeituras são caloteiras, né? Nós temos, você aqui dentro de Sergipe, você pega 6, 7 prefeituras que conseguem honrar com compromisso, fazem o contrato com o artista e depois da apresentação, aí pagam o artista, né, em até 30 dias, que aqui funciona assim. E outras não fazem contrato nenhum, você toca e não recebe. Se receber, é com 2, 3 anos depois, né? Então, Sergipe faz isso com seu artista. Algumas prefeituras fazem isso com seus artistas. Quando a gente estabelece, quando o artista sergipano estabelece uma relação de mercado com outros estados, é diferente. Você já vai com o contrato assinado, com metade do cachê na conta, a outra metade recebe antes de fazer o show. É uma coisa muito bem organizada que, infelizmente, não querem colocar aqui em Sergipe. De repente, chega o Covid. O Covid deixou todos os artistas offline. A gente simplesmente não consegue, não está conseguindo ensaiar. A gente não pode ensaiar, a gente não pode sair, tem que ficar em casa mesmo. Tá? Temos que ter essa consciência que é preciso ficar em casa, porque o Covid pode permanecer, mas a gente ficando em casa, a gente não passa a contaminação. E muitos artistas simplesmente ficaram expostos à falta de organização das prefeituras e do Estado. O que é que deveria ser feito aqui em Sergipe? Deveria ser feita uma pesquisa de mercado e uma pesquisa com os profissionais da arte. Essa pesquisa deveria ser feita justamente para você saber como é que funciona cada trio pé de serra, cada cantor, cada ator. Você precisa ter esse controle para você poder fazer uma política pública voltada para o incremento remuneratório para os artistas. Eu estava lendo hoje que o Macron, lá na França, ele está colocando salários para todos os artistas até 2021. Até 2021. Temos outros estados brasileiros que estão fazendo levantamento junto à classe artística para poder fazer essa política de voltar renda para esses trabalhadores. Porque nós somos trabalhadores da arte. Temos muitos trabalhadores, como o Jorge colocou, temos muitos artistas que têm outro ramo de trabalho, outro vínculo e tudo mais. É uma situação.
Mas existem esses profissionais, como meu amigo Fontinelli, que sobrevive da música, que só faz isso. Aí o que a gente vê hoje? Nós estamos vendo esses artistas, muitos artistas, fazendo as lives, colocando o número, os dados bancários, para que seja feita uma contribuição. Isso também é humilhante, meu amigo Joel. Também é humilhante, porque não existe uma política de cultura voltada para os trabalhadores. Não existe. Porque se houvesse, esses trabalhadores teriam condição de ter um recurso mínimo para poder sobreviver e também produzir, compor e tudo mais, sem estar preocupado em pagar as contas, sem estar preocupado com outras coisas. A isenção do IPTU, como o Jorge colocou, deveria ter isenção do IPTU, isenção de energia elétrica, de água e de outros impostos, uma facilidade para o crédito voltado a esses trabalhadores, sem uma taxa que explore o trabalhador, uma taxa mínima, para que ele também, depois do Covid, ou com prazo maior, estendido, pudesse pagar parcelado esse investimento no trabalhador. Eu estava lendo também ontem o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, ele, com a PEC, a PEC da guerra, ele destinou 3,2 trilhões de reais às instituições bancárias. Se pegasse 1,2 trilhão, ele poderia, ao invés de R$600, poderia ser R$2.600 até dezembro. Mas não existe essa vontade. Não existe, tanto não existe que colocaram a Regina Duarte, que a única coisa que faz é sentar e fazer carinha como se estivesse representando na novela lá da Globo, que não tem um projeto, que ela não dialoga com os artistas, não representa os artistas, não conhece a dificuldade dos artistas e está dentro de um projeto que é para simplesmente dizer que a gente tem que ficar à margem de qualquer economia. Como, por exemplo, nossos companheiros, todos nós, artistas, fomos excluídos do auxílio emergencial de R$600. Os artistas foram excluídos. Por quê? Preconceito desse governo, preconceito de quem não conhece a arte, nem tem vontade de investir a arte, porque a arte, ela liberta. E o governo quer aprisionar o trabalhador, ele quer aprisionar a mente de todo mundo, ele não quer investir em quem liberta. E a gente está acompanhando hoje, aqui em Sergipe, os nossos colegas fazendo as lives, só fazendo live, para tentar ter um mínimo de recurso para poder sobreviver. E outra parte que está sendo conduzida pelo sindicato, na porta de um supermercado em Aracaju, com um carrinho de cesta básica, aquele carrinho de supermercado, aguardando que alguém coloque alimento para poder distribuir para os músicos. É humilhante. E nós é que fazemos o cenário sergipano, a produção sergipana. E isso não está sendo levado em consideração. Temos pessoas passando fome. Né? Tem um Negão, que é um grande técnico de som, um ser humano... Oi. Joaquim, Oi, por não. Eu estou sem retorno, mas eu queria colocar uma coisa, aproveitar a sua fala. Você está me ouvindo ou não? Faz assim, porque eu não estou te ouvindo, estou ouvindo vocês. Eu estou sem retorno. Mas, além de tudo, Joaquim, uma coisa que você não colocou e que deve ser colocada é que os cachês não estão sendo pagos, né? Então, por exemplo, apresentou no FASC ano passado, não recebeu ainda. Quem se apresentou em Chaparatuba, em Laranjeiras, nos encontros, não recebeu dinheiro. Eu não recebi de Dores ainda aquele contrato que eu briguei tanto. Então, além de tudo isso, além de você receber um cachê ínfimo e ridículo, ou seja, 2 atrações nacionais é igual a todas as atrações, às vezes uma atração nacional é igual a todas as atrações sergipanas. E a atração nacional recebe metade quando assina o contrato e metade quando sobe no palco. Então, por que não é feito para a gente o mínimo de respeito? Por que isso não se paga para a gente? Que se pague certo, como paga a atração nacional. Que se tenha contrato com a gente. E, além de você não receber,
ainda tratam estupidamente mal as pessoas. Como se estivesse fazendo um favor a gente. Recebe mal a gente, às vezes não atende o telefone, cria um problema muito sério. Na verdade é essa, não há um respeito com o produtor de cultura em Sergipe. Quem produz cultura em Sergipe não é respeitado. Eu nunca deixo de dar o exemplo que eu encontrei com o meu filho, me formei em Direito, né, pela universidade, encontrei um amigo meu que eu não via há muito tempo, e eu passei por ele, meu amigo Jorge, tá morando fora daqui, né? Jorge, mas voltei, já tem 10 anos que eu tô aqui, e você, cara, tá fazendo o quê? Ele disse, não, eu tô fazendo teatro. Disse, não, tudo bem, mas e trabalha em quê? Então é isso. As pessoas nunca têm noção que a gente pode trabalhando fazendo cultura. Para eles é um diletantismo, é uma coisa que faz para... mas ninguém pode sobreviver. Nós somos trabalhadores. Eu, especificamente, meu trabalho, eu não tenho emprego nenhum. Então, as pessoas não entendem, é difícil entender isso. Nós somos trabalhadores como outro qualquer. Né? E precisamos do respeito interpaga igual a outro trabalhador. Gente, isso é uma vergonha essa questão que acontece em Sergipe, dos artistas apresentarem os shows e não receberem o cachê. Eu estou sem retorno. Eu vou... Desliga minha imagem, Joel, para eu poder escutar vocês. Só consigo escutar próximo do telefone. Tira minha imagem do grupo, por favor. E você? Só você tem essa possibilidade aí. Eu não estou escutando você. Você tem essa possibilidade aí de tirar a sua imagem. Você consegue? Dá para tirar minha imagem? Você consegue fazer. Eu não consigo. Como é que eu tiro aqui? Hein? Fique à vontade, Jorge. Pode sair. Vem cá mostrar. Você está precisando sair, é isso? Não entendi, ou tu vai mexer? Hein? Eu não estou conseguindo tirar, eu estou pedindo ao meu filho para me ajudar aqui. Ele pode ouvir pelo Facebook. Oi? Ele pode ouvir pelo Facebook. Né? Pronto. Ele está tendo dificuldade com o retorno lá. Já saiu. É só o seguinte, só para concluir aqui, Jorge, eu coloquei justamente isso. A questão da gente fazer as apresentações, não receber os cachês são mínimos, e como eu falei, as pessoas, quando você faz uma carreira fora do estado de Sergipe, como a gente tem feito, assim como outros companheiros, outros artistas, aí você tem um contrato, você recebe metade. Aqui fica na base do telefone, a pessoa liga e você também não recebe. Só para concluir, eu gostaria mais uma vez de reforçar. O governo Bolsonaro, ele não investe na arte porque a arte liberta. A arte liberta, e ele não quer libertar o povo brasileiro. Por isso que não existe esse investimento na arte. E a Secult, a Secretaria de Cultura, a FUNCAP e a FUNCAJU, que façam questionários junto aos artistas, um levantamento. É preciso investir nos artistas para que a gente saia fortalecido dessa Covid e consiga produzir melhor depois que tudo isso passar. Beleza, Joaquim. Eu queria aqui fazer tem uma reflexão aqui do Idelbrando, e depois tem uma pergunta de Fernando que eu vou fazer para vocês, de Fernando e de Dudu, tá? A primeira, a reflexão do Idelbrando. Análise crítica e lúcida de Jorge Lins sobre o edital da FUNCAP para os artistas. A ex-deputada Conceição Vieira não dialoga com os artistas. A presidenta da FUNCAP repete a lógica autoritária do governo Belivaldo. O Idelbrando fazendo a crítica à Conceição Vieira e ao Belivaldo. Deixa eu ver quem mais tem participado aqui da discussão. A professora Elsa Nunes. Abraço também, dizendo parabéns, Juliana, teu personagem Ana Rosa nos apresenta. Joaquim também arrasou no filme, viu, Joaquim? A Dora Rosa, que tomou posse ontem, parabéns, Dora, tomou posse ontem no Conselho Regional de Serviço Social, com o presidente do Conselho. Pertinente a avaliação de Jorge Lins. Aí é um papo de Fiuza com Ivonete. Riso França, Joaquim é de grande referência para o artista sergipano. A Augusta mandando abraço também para a Juliana. Deixa eu ver. Tem mais alguém? Dudu fazendo uma pergunta. Daqui a pouco eu faço a pergunta do Dudu. Morgana, Idelbrando, Irineu, um monte de gente aqui participando. Bom, eu vou para a pergunta do Fernando. Deixa
eu procurar aqui a pergunta de Fernando. Foi logo no início. Bom, enquanto eu não acho aqui a pergunta... Não, achei. Bom, ele diz o seguinte, o Fernando. Primeiro, parabenizar o companheiro Joel pela escolha do tema e dos debatedores. Depois, perguntar para eles e ela, em tempos de ataque à arte e à cultura, qual a importância e diferença entre os artistas que são socialmente engajados e os que não são, no que diz respeito à denúncia desse governo e à resistência. Ou seja, como vocês avaliam isso? Ou seja, que avaliação vocês fazem dos perfis de vocês, artistas, entendeu? É bom ser engajado? E quem não está? Qual seria a razão disso? Vai, Gil, gente, a você. Eu abri o microfone porque, assim, a gente está num momento, cara, que é um absurdo, por exemplo, em Sergipe, os artistas não receberem cachê, passarem 6 meses, 1 ano sem receber cachê, é um absurdo tudo isso. Acho que a gente chegou num momento limite que a gente precisa repensar a nossa situação na sociedade como artistas, porque a gente não tem nem perspectiva agora, né? Qual é a perspectiva para os artistas no Brasil? Não sei. Mas a questão agora é tão limite que a gente está sendo eliminado. Não é que agora a gente está só sem condição de trabalho. A intenção desse governo é nos eliminar. Então, assim, quem não toma partido agora está colocando uma classe inteira em vulnerabilidade. Quem é que não toma partido? Quer dizer, está tomando bastante partido, né? Mas quem não toma partido está numa marola que está sendo manipulado. E é como o voto em branco na eleição, acabou elegendo essa pessoa aí que está nos eliminando a todos. Então, assim, gente, não é hora agora de ficar em cima do muro ou ficar achando que não dá para se envolver em política. A gente está sendo eliminado. A classe trabalhadora está na iminência de ser eliminada. A gente está sem dinheiro para comer. Então, assim, não tem nem o que dizer sobre quem não está tomando partido agora e sobre quem não está se engajando no discurso político. É uma questão de vida ou morte. Se as pessoas não sacaram isso ainda, isso é urgente que venha ao debate, porque não vai sobrar muita coisa, né? Enfim. E aí, Joaquim, quer falar? Jorge, você ouviu, Jorge, a pergunta? Jorge, você está ouvindo? O telefone dele está desligado. O microfone está desligado e eu não sei se ele está ouvindo. Jorge, você está ouvindo? Tá. Bom, a imagem saiu. Oi, Joaquim, você, o que você acha? Bom, concordo plenamente com a Juliana. O problema é que eu não estou escutando vocês. Aí eu tenho que tirar a imagem para botar meu ouvido próximo do telefone. Está com problema aqui na audição. Você ouviu a pergunta que eu fiz? Jorge, Adilgo, vamos aí, vai. Vai, Joaquim. Bom, concordo plenamente com a Juliana. Eu sempre digo que todo mundo tem um lado, nem que seja o lado de fora, né? E as pessoas têm que se assumir, né? A arte sempre foi em defesa da vida. Eu digo, gente, o que é que tem a ver o forró pé de serra com o Bolsonaro? O que é que tem a ver a gente cantar a natureza com uma pessoa que destrói a natureza? Como é que eu vou cantar o amor de uma pessoa que pratica o ódio? Então, assim, é difícil. É difícil. Tem gente que fica em cima do muro ali, tal, caminhando em cima do muro, e a gente tem que assumir um lado. Nós que somos mais conscientes, nós que trabalhamos de fato, né, Alice? Nós que trabalhamos de fato, a gente tem que assumir, entendeu? Recentemente, eu tive problema com 2 empresários nossos, né? Porque são fascistas e a gente coloca a nossa posição mesmo de defesa da democracia. Não estou nem aí. É um direito que a gente tem de fazer isso e a gente tem que ir à luta. Quando a gente denuncia, quando a gente vai para a marcha, quando a gente compõe, quando a gente faz a arte de fato, a gente está comungando, é uma comunhão com a natureza, é uma comunhão com o coração. E a gente está sendo hoje dirigido por uma pessoa que só faz ódio, que odeia, que aprisiona, mata índio, indígena, uma pessoa doente. E isso a gente tem colocado. As pessoas que trabalham conosco na Casaca de Couro, que vendem shows da gente, não sei o quê, se não gostar da nossa posição, saia.
tá? Não, a gente não pode fazer nada. Na frente a gente conquista outros mercados e outras pessoas. Mas a gente tem que colocar, a gente tem que dizer o que é que a gente pensa. É preciso a gente limpar e melhorar esse país. Ô, Jorge, tá ouvindo agora? Jorge, você ouviu? Eu também acho isso, viu? O meu trabalho. Telefone aqui do lado agora. Oi, tá ouvindo agora? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Estamos sim, pode falar. Tá me ouvindo, Joel? Estamos ouvindo, sim, pode falar. Eu coloquei um outro sim, telefone aqui do lado. Estamos ouvindo, pode falar. Perfeito. Então, eu acho fundamental que a gente tenha um posicionamento político. Né? O grupo da gente também tem um trabalho, um engajamento muito grande. Todos os trabalhos da oficina, todas as montagens do grupo têm essa política, essa linha de trabalho. Né? Acho que o artista tem que estar engajado, sim, com a liberdade, engajado com a democracia, engajado com toda essa história de luta do artista e da produção cultural do Sergipe e do Brasil. E da vida política da gente. Isso. Eu queria aí fazer uma pergunta para o Joel, Oi. Eu só queria fazer uma observação aqui. Fica à vontade. Uma vez, depois que o Bolsonaro ganhou, aí a gente foi tocar no mês de junho, aí chega, antes de começar, aí chega o produtor do palco e diz, rapaz, não fala em política, não. Aí disse, meu amigo, eu vou cantar, não vou falar em política, não. Bom, é o seguinte, a pergunta do Dudu é a seguinte, e a Lei Rouanet? A Lei Rouanet. Ainda existe a Lei Rouanet, gente? Porque, assim, o que é que aconteceu? Foi uma deturpação que fizeram, assim, para avacalhar com os artistas, uma coisa absurda. O que vocês avaliam desse momento da Lei Rouanet? E aí, Gil, o que você acha? Agora está tudo parado, gente. Não tem ninguém apresentando e os recursos foram todos parados. A Lei Rouanet, ela é uma lei onde o Estado intermedia, o Estado se coloca no meio da negociação entre o artista que tem um produto e a iniciativa privada e os patrocinadores. Então, o que o governo faz? O governo não dá dinheiro para os artistas pela Lei Rouanet. Ele paga os artistas por outros editais, não pela Lei Rouanet. Pela Lei Rouanet, se eu tenho um espetáculo, eu vou escrever o projeto, eu apresento para o governo. E o governo vai dizer, o seu projeto é legal. Qualquer empresa X, está liberado patrocinar esse projeto. Então, a empresa me fornece um dinheiro e o que acontece? Ela fica isenta de parte do imposto dela. Então, assim, foi tudo tão deturpado, é tão difícil para um artista que não é global, ele ter acesso à Lei Rouanet, que todo mundo entrou na frente de uma metralhadora da população, foi aí que a gente começou a ser chamado de vagabundo, que está mamando na teta do governo. A Lei Rouanet está parada, estão todas as leis paradas, os recursos que o governo destina para as leis, e aí não a Rouanet, porque o governo não destina dinheiro para a Lei Rouanet. Ele está parado, é aquela questão lá do Fundo Nacional de Cultura, que precisa ser liberado agora em forma emergencial para criar um salário para os trabalhadores da cultura que estão sem poder trabalhar e que estão sem perspectiva de voltar. Então, acho que o nosso debate é nesse lugar agora. E lembrar, gente, que governo não é patrão, governo não é pai, não é mãe, as pessoas estão tendo pena do governo de pedir para que ele nos pague o auxílio emergencial. O governo é o nosso empregado, nós colocamos ele lá para trabalhar para nós. Perfeito, perfeito. Alguém mais quer comentar, Jorge ou Joaquim? Só que a Juliana falou no início, e assim, reforçar para as pessoas, né? É preciso que muitas pessoas desçam do palanque. Quando a gente critica o governo, a gente critica o governo que está. E a pessoa já começa com esquerdopata, né, aquela coisa toda, não sei o quê.
Eu fui entrevistado, Jorge até colocou uma foto do entrevistador agora como aquela não sei o que, de Sergipe. Aí a primeira pergunta que me fez: quantos projetos a Casaca de Couro já teve pela Lei Rouanet? Diga. Se você é amigo desse pessoal, olha. Aí eu disse: olha, você não conhece a Lei Rouanet, você não sabe. Aí só fiz assim: olha, eu tenho um projeto, eu inscrevo um projeto, apresento, e digamos que Ivete Sangalo também apresente. As empresas vão investir nas minhas pernas, nas pernas dela, na voz dela ou na minha? Eu estou falando assim só para você compreender que não é isso, não é o governo que dá dinheiro. É uma captação, e o empresário, dentro dessa visão, ele busca quem é melhor, ele acha que vai ter frutos para ele depois, né? Mas, infelizmente, as coisas são colocadas nas redes sociais, de qualquer forma, e se perde. Pois não. E outra coisa, Joaquim, as grandes empresas, todas, que detêm verba para investir no marketing cultural ou no marketing com dinheiro para isso, estão fora de Sergipe. Quase todas fora do Nordeste. Você não tem nem acesso ao departamento de marketing dessas empresas. Então, é lógico que os nossos projetos são muito mais difíceis de ser. Isso é um erro da Lei Rouanet. Esse erro a Lei Rouanet realmente deveria rever. Então, o que é que ela, ou seja, dividir por núcleos, por polos. O Rio São Paulo é um polo, Nordeste outro polo, porque senão a Lei Rouanet fica o tempo todo para beneficiar os atores globais e os grandes produtos que estão próximos da sede das empresas. É óbvio. O cara da Nestlé vai querer dar a quem dinheiro? Ao Raízes ou a um grupo de Miguel Falabella? Não é? A pergunta que você colocou é a mesma. Então, é por isso que depois reclamam, não, mas estão pagando o filme, o show, sei lá, de Cláudia Leite, não sei o que lá. Cara, ela mandou para a empresa que está pagando. É interessante vincular a imagem à Cláudia Leite, porque vai aparecer em tudo que é canto. O que precisa realmente, culturalmente, é que a Lei Rouanet seja mais democrática. E a Lei Rouanet não é democrática. Não é? Essa questão realmente tem que ser colocada. Ou seja, além de todos os problemas que se vive hoje, ainda tem problema na Lei Rouanet no seu nascedouro. Né? Ou seja, precisava melhorar. Várias pessoas estão comentando aqui, Neto Pedalada, dizendo o seguinte, que inclusive, mesmo para fazer live, né, os artistas da terra têm um custo também aí, né? Ou seja, a live ainda tem um certo risco, né, de você, às vezes, ter mais custo do que entrar algum dinheiro. O David Christian diz o seguinte: muito boa fala, Joaquim, conseguiu de forma muito clara passar o que está se passando com os artistas sergipanos em tempos da Covid-19 e defendeu muito bem a forma que deveria ser tratado o artista local e o fortalecimento da cultura do nosso estado. A Morgana diz que o Jorge Lins falou com propriedade, os governos estaduais e municipais de Sergipe precisam ter respeito com os artistas sergipanos. O Hildebrando faz uma crítica dizendo que os bolsonaristas são fascistas, certo? Não tem jeito. Se defende Bolsonaro, é fascista. A Benízia é o melhor forró dos artistas da terra. Aí, gente elogiando Casaca de Couro. A Lisete, abraço para você e para a Alice. Estamos revivendo um cenário que coloca os artistas à margem da sociedade. Preconceitos retornaram com todo vapor, isso mesmo. Um país com pouca memória ou nenhuma. Andréia Firmo, Juliana Maria, palavras essenciais. Maria de Fátima, o Valmir Atitude, né? Sem cultura, o que seria da população? O Denilton para frente, também, mandando abraço para Joaquim. O Gladstone dizendo: os artistas sergipanos, quando exigem o mínimo de respeito para trabalhar, são excluídos das programações culturais do nosso estado. Ou seja, se reclama muito afora. É isso mesmo? Acontece também essa situação, né? Nosso estado, por conta de uma minoria que vive dentro das secretarias por indicação política, ganhando seus belos salários, sem ter qualquer tipo de respeito com a classe artística. A Morgana, a Fiuza também, fazendo análise. Bom, gente, é o seguinte, olha, nós estamos com 1h19 de live, certo? A gente tem, pelo horário que combinei com vocês, nós temos 11 minutos, certo? E Joaquim ainda vai cantar Chame Gente. Se prepara aí, viu, Joaquim? Aí eu queria, nesse tempo que falta,
que vocês colocassem assim, na avaliação de vocês a perspectiva. Só um instantinho aqui, o Barbalho. Ele diz o seguinte: o governo já havia mostrado seu desprezo para com a cultura. A pandemia teve o mérito de revelar a grande relevância da cultura. Nesse momento de quarentena, o que seria de nós sem os diversos trabalhos culturais que nos estão sendo disponibilizados? Contribui, inclusive, para a nossa saúde psicológica, certo? Bom, então aí, eu queria que nesse período final vocês, em breves palavras, dissessem assim, o que é que vocês, assim, esperam do pós-pandemia. E também aproveitasse aí, já fazendo a despedida sem sair do estúdio, tá certo? Porque o Joaquim ainda vai tocar aí o chame, gente. Viu? Eu começo por quem? Começo por Gil? Vai, Gil. Pode ser, estou pronta aqui. Então, como eu disse, é muito difícil desse momento agora a gente poder visualizar uma perspectiva, né? Por exemplo, países que estão na nossa frente em relação à pandemia, a Itália, por exemplo, tem uma iniciativa lá do governo de reabrir as igrejas e não reabrir os teatros. Então, a gente começa a ver um cenário, assim, muito duvidoso. O que eu penso é que é um momento mesmo da gente se articular e é um momento da gente chamar a população, chamar o público para se articular junto com a gente, para que esses projetos de lei que são de auxílio emergencial para os trabalhadores da cultura e para os espaços culturais sejam efetivados, sejam contemplados, eles entrem em votação em caráter de urgência e que os editais eles sejam postos, né? E sejam postos, como o Jorge falou, de uma forma que se ouça a classe. É a classe quem sabe do que ela precisa, né? Então, a gente quer todas as instâncias? Não é que a gente quer todas as instâncias, a nacional, a estadual e a municipal. É que é muita gente para se contemplar. E é muita gente que está completamente desassistida. Então, na soma das 3 instâncias, criando recursos, é possível que uma parcela maior dos artistas tenha acesso a algum recurso. Mas nós somos pagadores de impostos, nós somos cidadãos. A gente merece esse reconhecimento, né? Então, tanto a classe, nesse momento, se organizar, mas a população também perceber a importância, né, do que está chegando em casa pela Netflix, pela televisão, né, do que está podendo ter acesso das lives durante esse isolamento social para não enlouquecer e lutar junto com a gente, porque quanto mais força, eu acho que mais votos, né? Eu quero mandar um beijo para todo mundo que está aqui, seu Paolo, André, minha prima, Sueli, Morgana, enfim, Ivone, Ivonete, Elsa, Ivanda. Um beijo bem grande para todo mundo, um beijo para o meu diretor. Obrigada, Joel, e eu continuo aqui para ouvir. Isso, continue aí, tá certo? Vai, Jorge. Liga o microfone, Jorge. O Jorge está com um delay aí, tá certo? Liga o microfone, Jorge. É importante lembrar que eu estou com um tempo atrasado, né? Eu estou escutando você lá no outro telefone, é um pouco mais atrasado que aqui. Mas eu fico pensando, o pessoal fala de cultura, eu fico pensando o que seria da gente se não fosse os filmes quem está assistindo, né? Todo mundo está assistindo filme o tempo todo, novelas, shows, independente de ser sergipano ou não, isso é cultura, né? Então, tudo é cultura, depende de técnico, depende de apresentadores, depende de artistas, depende de iluminadores. Então, é fundamental que a gente respeite quem produz cultura. A cultura hoje é uma indústria realmente que existe, é uma economia que existe, a cadeia produtiva da cultura envolve muita coisa e muita gente, e tem que ser respeitada como uma aparelhagem, um aparelho real. Ele existe, não, porque o que é fazer cultura, esses artistazinhos, não é verdade, não é mais assim. Não estamos mais nessa época, e Bolsonaro não vai nos conduzir a essa época, porque nós não vamos deixar. Não é? Então, eu queria agradecer esse espaço que Joel criou e espero que tenha mais vezes, para a gente gritar mais vezes e chamar a comunidade, chamar os artistas, chamar a coletividade para o nosso lado, né? Para a gente estar juntos e unidos e misturados. Um beijo bem grande para todo mundo. Fica aí, mesmo com o delayzinho, você vai cantar o Fora Bolsonaro, viu? Bom, Joaquim, vamos aqui
Vamos aqui no Chame Gente. Eu compus com o Joaquim um forrozinho pitoresco, bem pitoresco nordestino, chamado Chame Gente. Ele vai tocar aí um pedaço. Mas Joaquim, ele agora já tem uma filha aí, já, a menina tem 5 ou 6 anos, Alice, viu, Jorge? Ele já está explorando a menina. 5, 6 ou 6 anos, certo? Aí isso já está virada. E Lisete, abraço aí. Lisete também vai cantar? É? Vai. Ótimo, bora aí. É assim mesmo, conheço a figura. Desde novinha, ele já botou no microfone, ia lá pro restaurante e botava ela novinha no microfone, cara. É verdade. Vamos forrofiar, a casaca é do povo, o coração é pra amar. Vamos forrofiar, a casaca é do povo, o coração é pra amar. Vamos nos dar as mãos, deixa rolar alegria. A casaca tá tocando, pegando fogo, chama a gente, contagia. Esse Pedro, esse João, lá no céu viraram santo. E eu aqui de butucada, reparando a mulherada, tem bonita em todo canto. Eu aqui de batucada, reparando a mulherada, tem bonita em todo canto. Vamos forrofiar, a casaca é do povo e o coração é pra amar. Vamos forrofiar, a casaca é do povo e o coração é pra amar. O sol ainda não raiou, a sanfona arrepia. Eu aqui com meu amor, não desado não, senhor, é casaca noite e dia. Eu com meu amor, não desado não, senhor, é casaca todo dia. Isso, valeu! Vamos forrofiar, a casaca é do povo e o coração é pra amar. Valeu, Joaquim! Obrigado aí, certo? A casaca de couro. Parabéns, bravo! Essa banda genuinamente sergipana. Gente, antes de encerrar aqui com vocês, eu queria... Isso é uma parceria? Foi, rapaz, eu compus a letra. Joaquim, vamos fazer uma parceria. Eu componho a letra, você põe a música, bota os arranjos, e aí virou Chame Gente. Bom, então, Joaquim, é o seguinte... Joaquim, Gil e Jorge, assim, o objetivo dessa live é levar cada vez mais um debate para a sociedade sobre os aspectos que nos interessam no dia a dia. Na próxima semana, nós vamos tratar de uma questão que está criando uma angústia profunda nos nossos estudantes, que é esse debate em torno do Enem, certo? A nossa defesa do adiamento do Enem. E provavelmente nós faremos 2 lives, uma só com estudantes e outra com as entidades nacionais. A gente está construindo isso. E a gente precisa da ajuda de todos nesse momento, porque a gente tem um governo que é fascista, que diante de um cenário desse, inclusive, ainda não abriu a possibilidade de adiar um Enem, num período em que, por exemplo, boa parte das escolas públicas sequer estão tendo aula. Porque, assim, essas aulas... A educação à distância para a escola pública ela não funciona. Né? Os meninos não têm condição nem de acompanhar, nem tem computador, celular com internet para fazer. Ou seja, literalmente estão sem aula. E as escolas privadas também estão com uma série de problemas em relação a isso. Inclusive, as próprias entidades privadas hoje já estão defendendo essa live. Inclusive, nós vamos ter representação aqui nesse debate que faremos. Bom, eu queria só agradecer demais, tá certo? A vocês 3. Vocês são referências no que fazem, certo? Isso é muito bom, importante, assim, um debate muito qualificado, muito qualificado. Estou muito feliz, certo? Obrigado a vocês, mais uma vez, tchau. E obrigado a todos que nos assistiram, que participaram, muita gente contribuiu com mensagem, tá certo? Com falas carinhosas, com perguntas. Bom, então vamos lá, vamos ensaiar o Fora Bolsonaro,
Agora, Jorge, tem delay aí, tá certo? Você vai gritar por último. Bom, gente, vamos lá. Bora! Fora, Bolsonaro! Bora, Bolsonaro! Bora, Bolsonaro! Leve a Regina Duarte junto. Isso, e Regina, Eu digo logo antes. E Regina, valeu, gente. Obrigado mesmo. Obrigado, valeu. Parabéns, Bora, Joel! Bolsonaro! Obrigado! Valeu. Bora, Bolsonaro! Beijo para todo mundo. Beijão. Parabéns, Joel. Parabéns mesmo. Valeu, Joel! Tchau, Jorge. Fora, Bolsonaro.